Olá, vamos dar início a mais um Paraná Zen, né? E entrando aí nesse clima que todo mundo está, de férias, está por casas, né? Muitos vão para a praia e outros procuram uns refúgios. E eu não foi diferente, procurei um refúgio. Esse refúgio que vocês vão costumar a ver daqui para frente, né? Que vou usar bastante aqui para a gente estar gravando o nosso programa. Eu volto a falar para vocês, gente, eu não sou apresentador de televisão, tá? Não tenho o menor jeito em ser apresentador de televisão. Então, não esperem assistir aqui alguma super, mega produção, né? Eu nada mais sou do que um espiritualista, intitulado por alguns como magista, com outros como bruxo, enfim. E venho usar esse pequeno espaço que eu tenho aqui para falar um pouquinho sobre a minha espiritualidade com vocês, né? Nessa época do ano vocês estão, todo mundo recebendo nos seus lares, nas suas casas, visitas, amigos para jantar, para comemorar, parentes que às vezes não vê há algum tempo e acaba se encontrando nessa época do ano, né? Então é uma época de harmonia, é uma época que as pessoas falam muito de perdão, é uma época que muita gente comemora conquistas também, porque muita gente resolve agora nessa época de ano, às vezes conseguir comprar uma moto, conseguir comprar um carro, conseguir trocar algum móvel na casa, aproveitando até as oportunidades aí, que é uma época que a gente acaba recebendo, né, 13º, abonos, enfim. E eu aproveitei essa época aqui para abrir as portas para vocês, para a gente conversar hoje um pouquinho mais aconchegante. Estou aqui na Serra, na Serra da Graciosa, né? Logo aqui atrás a gente já tem o Pico do Paraná. Para quem não sabe, é um dos picos mais altos, né? É o pico mais alto da região sul do Brasil, né? E quando a gente sobe a montanha, a gente sempre se sente um pouquinho mais perto de Deus, não é verdade? É tão gostoso, né? Então, fugir um pouquinho do fervo, da correria lá debaixo do litoral e acabar, né, fugindo um pouquinho da correria também da cidade e ficar por aqui um pouco para descansar. Eu vou dizer para vocês que há mais ou menos 20 anos, um pouco mais, eu me dedico em atender as pessoas, em fazer consultas, né, em jogar búzios. Há mais ou menos 20 anos eu venho dando essa dedicação. Mas, embora eu tenha toda uma história de vida no candomblé, uma história de vida dentro da Umbanda, né, eu fiz as minhas firmezas, fiz todos os minhas obrigações e as mantenho, né? Eu nunca aceitei o título de Babalorixá, muito menos ser chamado, como popularmente o pessoal aqui no Brasil costuma chamar de pai, né? Pai de santo, pai e tal, né? Nunca aceitei isso. Até porque eu acho que pai espiritual é só Deus, né? E para você ser chamado de pai, além do seu pai carnal, é só Deus mesmo que a gente tem essa intimidade. Então, eu nunca aceitei esse título, porque talvez na minha cabeça seja um dos títulos mais fortes que existem. Seja um dos títulos mais de pronomes enfim, de intimidade, né? Você chamar alguém de mãe, chamar alguém de pai, tá? Então, eu estou me preparando agora. Vocês que me acompanham aqui na televisão sabem, né? A gente
tem uma vez por semana aqui nosso encontro. E eu estou me preparando agora para o próximo mês ir à África. Ir à África para trazer para vocês conteúdos, trazer para vocês experiências espirituais e mostrar um pouquinho da religião africana no seu berço, né? na sua matriz. E quando eu falo de ir à África, para muitos é algo muito distante. Só que quando a gente vai conversar com os nossos irmãos católicos, todos sonham ir um dia a Roma, todos sonham em ver o Papa, né? Quando a gente vai conversar com os muçulmanos, todos falam uma vez na vida ir a Meca, né? E é claro que para mim, que vim de uma linha de matriz africana, ir à África para mim virou uma rotina de vida, porque todo ano, talvez às vezes até 2 vezes por ano, eu acabo indo à África. E é na África que eu acabo reconectando a minha natureza, reconectando a parte do ser. Aqui no Brasil, a religião, ela se fez muito sobre imagens, sobre cultos a imagens. E na África ela é muito sobre os elementos, sobre a natureza, né? Então, quando a gente fala de Exu, de Orixá, a gente chega lá, não tem a imagem física, e sim vai ter um assentamento com os elementos naturais que cada entidade espiritual carrega, né? Mas eu sempre falo que os elementos espirituais para a gente carregar, a gente tem que carregar na nossa essência. É procurar um lugar como este, né? Deus nos deu de presente os 4 elementos que são os necessários aí, tanto para a gente viver materialmente quanto espiritualmente, né? O ar, a água, o fogo e a terra. E quando a gente vai aprendendo a juntar cada elemento na sua devida composição, a gente vai aprendendo a fazer pequenos rituais. E de pequenos em pequenos rituais, quando a gente vê, a gente já está virando um magista, um bruxinho, uma bruxinha, né? Por que não? Então, esse ano que entra agora, eu quero trazer para vocês conteúdos dessa linha, para vocês acompanharem, para vocês assistirem. E é claro, a gente sempre está pronto aqui para debater, né? A espiritualidade não tem ela não tem uma regra para dizer qual é o certo e qual é o errado. A espiritualidade, ela começa a dar certo quando a gente começa a respeitar a fé alheia do outro. Isso que é bacana, tá? Tanto é que eu trouxe para vocês agora, vai entrar agora, um pequeno trecho de uma palestra de espiritualidade que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa palestra. É um pequeno trecho, mas que é uma aula para todos nós, independente da nossa religião. Sempre falo, espiritualista todos nós somos. Assista. Precisamos nos lembrar sempre de que Jesus, quando voltou à pátria espiritual, ele deixou a esperança. Eu vou a meu Pai, mas não vos deixarei órfãos.
vos enviarei o Consolador, para que ele fique convosco por todos os séculos dos séculos. Entendemos, então, à luz das explicações claras, lógicas, da doutrina espírita, que Jesus jamais voltará em corpo. Ele nunca nos deixou e jamais nos deixará, estará sempre com a humanidade em espírito, na verdade de Deus. Ele estará sempre como o Espírito, trabalhando pela divulgação das verdades de Deus, que ele trouxe desde a manjedoura. Jesus não voltará em corpo. Jesus não tem mais necessidade de passar pelo mundo, porque ele deixou nas almas sensatas a sua mensagem, a mensagem de Deus. Agora é a vez da doutrina dos Espíritos. São os Espíritos que formam o Consolador por Jesus anunciado. Em todos os campos, em todos os lugares, em todos os corações, em todos os lares, existe um mensageiro do Cristo para despertar a cada um e a coletividade para os seus deveres com as leis de Deus, das quais ninguém fugirá. Todos nós temos que nos encontrar com as leis de Deus, vivenciá-las com amor, com respeito, com os próprios esforços, sem nenhum poderes do mundo, mas com os próprios esforços que o homem vai conquistar através das reencarnações e, quem sabe, pelas dores, pelas lágrimas, pelos sofrimentos, se não buscar este sofrimento pelo amor. Então, o amor é a força poderosa que vai estimular e vai impulsionar a humanidade à perfeição. Não tem outro caminho. Fora isto, é o que nós estamos vendo. Dores, sofrimentos, desencantos, abusos, intrigas, maledicência, até o sofrimento do corpo físico que está nos fazendo sofrer tanto em tomar conhecimento pelos canais de comunicação. E nós, às vezes, perdemos o sono pensando no sofrimento dos nossos irmãos de caminhada. E entendemos, à luz da doutrina espírita, que nada acontece por acaso. Aquela criatura que está sofrendo os açoites da maldade, da irresponsabilidade, da impunição, são espíritos presos num passado distante, como acabamos de ouvir, talvez nem tão distante, pelos seus próprios erros, pelos abusos da autoridade, abusos do poder, abusos da inteligência mal administrada. Então, essas almas estão por aí, resgatando aquele passado delituoso, com o próprio sofrimento, com as dores físicas, morais, sociais, familiares. Então, o espírito entende, ora e pede a Deus por todos e para si mesmo. Mas quem não é espírita não entende, ou vem a revolta, ou se acostuma também a fazer mal, acostuma a buscar recursos materiais, agredindo os direitos dos semelhantes, tirando a liberdade das famílias de ir e vir, de buscarem o pão de cada dia, com o equilíbrio, com respeito ao trabalho. Aqui é uma bênção de Deus, nós reconhecemos. Então, estamos vivendo um mundo de provação, um mundo de resgate, onde a humanidade está distanciada de Deus e do amor que nasceu na manjedoura. Sem esta compreensão, a dor vai continuar. E nós que somos beneficiados da última hora, nós que já entendemos o porquê de tudo isso e sabemos da bondade, da misericórdia de Deus, compreendemos a sua justiça, mas compreendemos o seu amor pelos seus filhos. Mas nós temos que nos corrigir para chegarmos a Deus um dia, para voltarmos ao Pai com a bagagem de luz, com a bagagem de moral, de respeito às leis, de respeito ao nosso próximo. É muito forte esse desrespeito ao nosso semelhante. É uma agressão que marca não só no ser humano, mas no mundo dos espíritos que velam pela humanidade, que faz tudo para que a humanidade acerte o seu caminho para a ascensão espiritual. E os homens estão descuidados. Os chamados homens das leis estão plenamente desligados das leis de Deus. Por quê?
se a humanidade buscasse os recursos e as orientações necessárias no Código Divino, não era preciso tantas leis feitas por homens que não as respeitam. Não havia necessidade de tanta lei feita pelo homem que falha, que erra, que é altamente falível, embora ele seja capaz de aprender e de progredir. Ele está preso ao mundo e às leis falíveis do mundo, feitas pelo próprio homem, que não a respeitam. E nós temos as leis de Deus ao nosso alcance. E a primeira coisa é: amai-vos uns aos outros. Onde ficou esta lei? Onde as religiões tradicionais enterraram esta lei maravilhosa de Deus, que abençoa, que protege, que ampara, que pacifica a humanidade? O que as religiões fizeram disto e o que as religiões estão fazendo desta mensagem? Eles substituíram a mensagem de amor ao próximo, de trabalho digno, de respeito à vida, por qualquer coisa material, social, cultural dos nossos dias, que não vão ser amanhã as verdades necessárias ao nosso progresso. Só as leis de Deus são eternas. Estas não serão modificadas, porque elas estão no coração, na alma, que é criada por Deus, que somos todos nós, toda a humanidade. Essas leis divinas estão na chancela da criação, na alma, no espírito, no sentimento, na emoção do ser humano. Esta mensagem o mundo jamais destruirá. Que sinta quem tem sensibilidade, que veja o Cristo e receba dele as suas bênçãos, quem para ele voltarem os seus ideais, as suas opções. Ninguém está desamparado. E nós temos que olhar, observar, orar, pedir a Deus, acalmar o coração pela certeza que temos da bondade de Deus e no amparo dos mensageiros espirituais, que se farão sempre em favor do nosso Brasil. O Brasil é a pátria do Evangelho, por isto tem que separar o joio do trigo. E essa separação dói. Toda separação dói, mas há necessidade que ela se faça. O Brasil é o celeiro do mundo. O brasileiro tem que produzir na seara do amor, da solidariedade, da vida reta, da vida digna, sem medo de passar fome, sem medo de sofrer o frio da indiferença, mas compreender que Jesus nos agasalha em seu peito amigo. O Cristo nos abraça a todos. Eu não decepcionarei quem em mim confiar. Jesus não decepciona quem nele confia. E é preciso mais esta confiança. Para isto, como ouvimos da nossa irmã, precisamos estudar doutrina espírita, estarmos presentes no centro espírita. É o único templo de oração que se ocupa com o progresso do ser humano para Deus. Tudo mais Deus nos dá por acréscimo da divina misericórdia, mas este esforço é seu. Amor e dignidade em suas atitudes é a mensagem que você vai mandar para Deus. Tudo mais Ele lhe dará. Sem tanto sacrifício, não há necessidade de sacrifício para sermos felizes. Há necessidade do amor e da dignidade. Isto é coisa nossa, é coisa íntima que não vem de fora, mas é de dentro para fora. Tudo mais vem de Deus para os seus filhos. Confiemos na mensagem de Jesus e trabalhemos no bem, corrigindo os nossos defeitos com um trabalho de amor, de solidariedade, de seriedade nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, para que o nosso próximo possa nos seguir e se encontrar com a verdade de Deus, que nasceu na manjedoura e no Gólgota orou pela humanidade. Perdoai-lhes, Pai, ainda não sabem o que fazem, mas 2006 anos já se foram. Hoje nós sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer, para não perdermos os talentos que nós já conquistamos, para não perdermos a bênção desta existência, que é uma nova e grandiosa chance para a nossa evolução. Esta chance é decisiva.
Ou continuaremos progredindo ou voltaremos para planos inferiores, porque o planeta dirigido pelo Cristo precisa progredir. Precisa de ser o planeta de regeneração. Não são os inconsequentes do mundo, os materialistas e os maldosos, que vão tirar o Brasil da sua caminhada de celeiro do mundo, de pátria do Evangelho. Infelizmente, o progresso quase sempre acontece pela dor, não só para as criaturas individuais, mas para o país, para a nação e para o planeta. Nós temos que nos ajustar à mensagem de Jesus, que é a maior e mais bela, mais sublime e pura mensagem de Deus que a humanidade conheceu. É Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Vamos por aí, e o Cristo estará conosco, advogando a nossa causa e medicando corpo e alma. Que assim seja, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente separou para vocês, tá? E aproveitar a oportunidade. Gente, aqui embaixo está meu contato. Esse aqui é meu Instagram. Entrem lá, mandem mensagem para mim, mandem, enfim, sugestão para a gente conversar, debater, ok? Eu acho que nesses últimos anos, mais do que eu tento fugir, escapar, é difícil o dia que alguém não me procura dizendo: Johnny, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa para salvar o meu relacionamento. Isso aqui é toda hora. Sempre tem pessoal que pede. E a gente se preocupa tanto, mas tanto às vezes em fazer um banho de atração, em fazer um banho de acender uma vela magia para trazer a pessoa amada, fazer uma simpatia, né? E às vezes a gente acaba esquecendo de nos amar, né? O primeiro amor é o nosso. Então, às vezes você sonha em entrar numa banheira, curtir uma lua de mel, fazer, né, um banho com pétalas de rosa ao lado da pessoa amada. Por que você não começa fazendo isso com você? Você sozinho. Prepara um banho você. Coloca aí, um pouquinho do teu perfume. Vai anotando aí, tá? Coloca um pouquinho do teu perfume, borrifa ele, tá? Aí umas colherzinhas de mel, tá? O elixir da vida. O mel, Aí você pode estar colocando cravo, canela, né? Anis, especiarias do Oriente. Você pode estar colocando também um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar para dar o equilíbrio. Aí sim você pode colocar as pétalas de rosa e entrar e se desfrutar. Se tiver um pouquinho de condição, abra um espumante, uma champanhezinha, algo aí não muito caro, despeja, ou até uma cerveja para dar borbulho na tua vida. Eu estou ensinando você isso porque é importante você fazer isso para você, né? Antes de você pensar em fazer o teu amor da tua vida, às vezes você tem que aprender a se namorar, né? A você se praticar, a você se aceitar, para que depois você consiga atrair o amor na sua vida, né? Eu vou finalizar aqui hoje o programa para vocês e eu quero que vocês acostumem aqui, tá? Acostumem a ver essa cena, tá? Acostumem a ver, porque é um lugar que a gente vai estar sempre agora gravando. A gente está sempre trabalhando por aqui, tá? Aquela vontade que a gente tem de vir para a serra, tá? O clima de serra, por mais que a gente esteja no verão, gente, na serra sempre tem esse ventinho gostoso, né? Acordar de manhã com essa brisa, né? A gente poder fazer um foguinho, tá? Tomar um vinho, enfim, poder
colocar em prática um pouco do nosso exercício de consciência, né? Um pouco em prática o nosso exame de consciência, colocar em prática um pouco a nossa filosofia de vida, né? Se conectar com os 4 elementos, com o fogo, com a água, com a terra, com o ar, né? E a hora que a gente aprender a respeitar e usar esses 4 elementos, a gente tem a receita certa para que a nossa fé, junto com esses elementos, crie a ritualística, né? Crie a nossa forma de ritual, de ritualística, né? Nosso estado é tão maravilhoso, a gente vê aqui, o pessoal vem para o litoral, aí o pessoal também vem, né, para as cidades e tal, mas nós temos uma das serras mais lindas do Brasil e talvez ainda bem que pouco explorada turisticamente, mas ter o privilégio de a gente poder sentar aqui de frente para o Pico Paraná, né, poder desfrutar, se desligar do mundo, né? Estar com a natureza é uma oração. Estar com a natureza é uma oração. Estar com a natureza é um privilégio, né? Falar com Deus no meio da natureza não precisa de reza decorada. A gente só fecha os olhos e contempla. E às vezes a resposta vem no vento, vem no canto do pássaro, vem na chuva, vem no raio, na força do trovão. E às vezes ela bate forte dentro do coração. E isso é a resposta das nossas rezas, é a resposta das nossas orações, né? Então, o Paraná Zen, sem intuito de religião, mas sim de religiosidade, desejo a vocês aí uma abençoada semana, desejo a vocês, enfim, que vocês sejam cobertos e repletos de coisas boas, tá? Mais um ano que para muitos se iniciam, para outros termina, mas nada mais, nada menos do que um calendário, porque todos os dias acordamos e todos os dias temos o privilégio de recomeçar, de refazer o novo, né? Então, deixo para vocês aqui a minha mensagem e deixo para vocês aqui o meu axé e espero ver vocês semana que vem nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Axé!